Segunda-feira, 6 de maio de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Além de Mara Luque e Marilis Pereira Jorge, as mulheres que dão sentido a este programa, eu conto hoje com a sempre sensacional presença de Dani Lima, daqui do My News e da Folha de São Paulo, e de Leonardo Mendes Júnior, diretor de redação da Gazeta do Povo. O Ministério da Educação cortou verbas das universidades federais. O que isso significa para o Brasil? O bicho tá pegando entre Olavo de Carvalho e os militares para variar. A crise na Venezuela, a gente tem que se meter nessa história mesmo? E tem senador querendo que o Brasil volte a produzir o amianto, substância cancerígena banida em mais de 60 países. O que há por trás desse interesse? E um concurso no qual o vencedor é o mais feio. O governo Bolsonaro disse desde a campanha que daria prioridade à educação básica, que vai da creche até o final do ensino médio. Nessa semana, o Ministério da Educação anunciou cortes nas verbas das universidades federais, mas de um jeito confuso. Primeiro, o ministro falou do corte de verba em 3 universidades, UNB, Federal da Bahia e Federal Fluminense. Durante a campanha, essas universidades fizeram manifestações contra o governo. Mas o ministro disse que o motivo do corte era que as instituições fizeram, aspas, balbúrdia e evento ridículo. E completaram, aspas novamente, como gente pelada e sem terra no campus, fecha aspas. As 3 universidades estão entre as 50 melhores da América Latina. A declaração do ministro foi muito criticada. As instituições disseram que o campus é um lugar para livre manifestação do pensamento e da tolerância à diversidade. Daí, o MEC anunciou o corte de 30% para todas as universidades federais. A primeira pergunta, tinha uma galera pelada onde vocês estudavam ou não? Sério, teve? Porque eu fiz o FRJ, a minha faculdade foi uma zona. A minha era pra ser fechada mesmo. Ai, que horror! Na época, se alguém falasse assim, fecha o FRJ, eu ia falar assim, boa, fechou. E tinha muita gente pelada? Não tinha gente pelada, mas assim, eu fiz faculdade pública, fiz o FRJ e eu fui muito bem no meu vestibular na minha época. Eu fui tão bem que eu recebi proposta pra fazer PUC com bolsa. Mas como eu passei na UFRJ no segundo semestre, eu falei assim, porra, quero 6 mesinhos aqui pra... né, foi muito estressante. Puxei uma praia. Puxei 6 mesinhos, mas eu fiz o FRJ. Quando eu entrei na FRJ, era uma zona, tipo, greve dia sim, dia também. Teve dia de aula que o teto caiu. Teve professor meu que durante a aula falou assim, galera, vamos dar uma parada e vamos fumar umzinho aqui do lado, rapidinho, só um... De verdade. E depois esse cara virou diretor da faculdade na época. Teve professor que assediava a aluna no meio da aula. Você veja que o Weintraub mirou mal, então, né? Porque ele foi na UF e não foi na UFRJ. Mas eu tenho amigos que estudaram na UF, tenho amigos que dão aula na UF e a coisa, enfim... Não Mas sei aí como tá você, hoje em dia, milionário, bombando, criando conteúdo, brigando com direita, com esquerda, com centro, enfim. Mas assim, você sabe que eu Produto sou... Ou seja, nem com a balbúrdia... Nem a balbúrdia te abalou. Porque desde o segundo período eu cacei estágio e foram os estágios que me fizeram chegar até aqui. Foi a balbúrdia que te fez chegar até aqui. Olha só, eu tô muito frustrada, porque eu estudei em faculdade pública no Paraná, o EPG, Leonardo conhece, que é lá de Curitiba, e não tinha gente pelada, era até muito... Claro que tinha um pouco de balbúrdia, gente. Universidade é o lugar de transgressão, é o lugar... E jornalismo é o lugar das pessoas se manifestarem, é o lugar das pessoas, enfim, fazerem reivindicações. Então, mas assim, infelizmente, pelo menos enquanto eu estava lá, não vi... Tô muito frustrada, não vi ninguém pelada, eu não fiquei pelada na universidade, então... Não escolheu bem as companhias. Não escolhi bem as companhias. O trote foi light, então, pra vocês. Olha, hoje em dia não seria considerado, porque você vai pra rua, tem que pedir dinheiro, se humilhar, participar daquelas provas que você perde, você tem que virar bebida, você sai completamente embriagado. Hoje em dia é uma coisa que nem se faz na maioria, pelo menos eu acredito não se faz na maioria das universidades. Faz? Tadinha. Ainda faz? Mas enfim, existe uma campanha para não se fazer. Mas assim, realmente não tinha essa...
balbúrdia toda. Estamos todos aqui formados, trabalhando, profissionais. É isso. A Mara conversou ontem com o reitor da Universidade Federal Fluminense. Ele vai a Brasília negociar com o governo. Roda aí o VT, Bia. O investimento nas universidades, ele não é um investimento somente na formação de profissionais, o que já seria motivo suficiente, mas também no desenvolvimento de políticas públicas, no aperfeiçoamento do processo educacional, de segurança pública, de gestão da saúde, né, pela compreensão do processo histórico na áreas de humanas, humanidades, ciências sociais, e também na área biomédica, na formação, na produção de vacinas, novos medicamentos, mecanismos de doença, área tecnológica, desenvolvimento de novos materiais, cooperação com a indústria. Então, a universidade ela é muito rica no seu papel global de cooperação para o desenvolvimento nacional. Eu acho que esse que vamos dizer assim, o idioma que eu gostaria que fosse pervasivo na relação nossa com o governo, é nessa direção que nós vamos trabalhar. Ô Mara, essa situação, você acha que ela é permanente? Olha, como é que foi essa conversa? Essa entrevista com ele foi muito boa, vai estar na íntegra, aqui no canal, porque quando a gente fala nessa discussão de orçamento da universidade e tal, então, primeiro, as universidades já estão trabalhando com um orçamento muito deficitário ali. Eles têm um déficit, que inclusive eles estão correndo atrás para cobrir esse déficit. Se tiver esse corte dos 30%, aí fica ainda mais complicado. Agora, existe uma outra, assim, porque você fica pensando nos alunos, né? Só nos alunos, que já é uma grande coisa, mas o papel da universidade ele é muito maior que isso. Quer dizer, uma universidade como a UF, por exemplo, ele explica na entrevista, olha, eles têm acelerador de partículas. Na América Latina, é a UF que tem. Eles têm cirurgia, neurocirurgia, eles atendem milhares de pessoas no hospital universitário deles. Então, assim, existe todo um trabalho para a comunidade, atendimento de advogados, né, que atendem a comunidade carente, atendimento para quem quer empreender, startups, eles têm um núcleo para startups. Então, o papel da universidade, ele é muito maior do que simplesmente, e aí botando as aspas, simplesmente a aula ali, a formação de alunos, que é muito bom, que é muito importante, mas além disso tem toda uma comunidade que eles atendem e que isso daí, eu perguntei para ele, né, ele está pedindo uma audiência com o ministro ainda não deu resposta dessa audiência. Eu falei assim, o que você vai falar para o ministro? Ele falou, eu vou mostrar para o ministro o que a universidade faz. Entendeu? Que não é toda a dimensão da universidade, né? do atendimento. É extremamente importante, extremamente relevante. E se cortar, quer dizer, se confirma de fato esse contingenciamento de tirar os 30%, ele inviabiliza, porque eles já trabalham, no caso da UF, por exemplo, eles já estão trabalhando com déficit que eles estão correndo atrás para melhorar esse orçamento. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, fazendo também o papel de advogado do diabo. A gente sabe, já partindo da premissa que a universidade é um lugar para livre pensamento, para transgressão, para tudo isso que a gente sabe e concorda, isso é um ponto pacífico aqui. Mas será que esse governo não está tratando essas universidades, essas faculdades, como comitês de campanha adversária? Porque em algum momento isso não passou um pouquinho do limite? Nas universidades ou nas escolas, ou para vocês isso não faz diferença? É que eu acho, Tabet, a gente até começou brincando e tal, e é bom que a gente brinque, porque de fato o clima tá pesado, né? O grande problema se você parte desse pressuposto que você colocou, que eu acho que é o pressuposto do governo, você está admitindo que o Estado movimente seus mecanismos para favorecer ou perseguir quem pensa diferente do governo de turno. E aí é muito ruim. Tudo bem, mas fazendo um contraponto, novamente. Quando isso acontece a favor do governo, não é também o governo se mobilizando para direcionar recursos para quem o apoia, para quem mobiliza votos e campanha a seu favor? Sim, é também proibido.
Mas acontece, né? Isso... Tipo, exemplo, cite Não, exemplo. a gente tem vários casos de campanhas políticas que aconteceram em universidades, em escolas públicas. Isso está aí, é noticiado. Não, eu acho assim, se você me disser que você tem prova de que um reitor usou dinheiro da universidade para fazer campanha para um candidato, denuncie uma polícia. Não foi isso que aconteceu. E é disso que se trata. É o governo dizendo, você não vai ter mais o meu dinheiro ou uma parte desse dinheiro, porque eu acho que você não está trabalhando do jeito certo, porque você está fazendo balbúrdia com gente pelada. É disso que se trata. Não se trata de ter... Não é uma discussão... É porque a discussão ela vem em muitas camadas e aí a gente vai perdendo um pouco a dimensão do que é de fato. Se você me disser, o pensamento da universidade, ele é de fato um pensamento mais à esquerda do que à direita? Totalmente, sempre foi, sempre vai ser. Sussa. Isso. Fato. Não tem muita contestação. É de fato, especialmente nas faculdades de humanas, você tem essa leitura mais alinhada assim à esquerda do que à direita. Eu acho que procede. É porque eu acho... Mas a gente não pode começar a afrouxar os limites da lei para o uso dos instrumentos do Estado. Então, eu concordo. Isso o próprio reitor falou, o reitor da UF, ele coloca isso, ele falou assim, o governo ou qualquer pessoa que tenha visto os recursos públicos serem usados para fazer qualquer coisa ilegal, enfim, ou de campanha, o que for, denunciem. Isso tudo eu concordo. Eu acho que eu entendo o que o Tabet está colocando. Desculpa, só para terminar, assim, eu entendo, concordamos em tudo, não é exatamente disso que eu estou falando. O que eu acho é que o dinheiro da universidade, ele não vai, óbvio, não tem um recibo assinado aqui, ó, o dinheiro que veio para a UF, ou para a Unirio, ou para o FRJ, foi aqui para pagar panfleto do deputado XPTO, não é disso que eu estou falando. Eu falo de outras coisas, como, por exemplo, utilização do espaço de um jeito que nem sempre é regular, às vezes promoção de eventos que são disfarçados de uma coisa, mas na verdade são outras. Enfim, uma série de coisas que acontecem e que isso pode sim... Eu até acho que é saudável essa provocação que você está fazendo por uma pluralidade maior no ambiente acadêmico. Eu acho saudável. Eu não fiz universidade pública, eu fiz universidade privada. O que já me dá um mix muito diferente da experiência que vocês que fizeram universidade pública têm. Mas, enfim, eu acho que a busca, a provocação por um debate mais plural, ela é super válida. Ainda mais no ambiente que a gente está hoje, porque a coisa está ficando tão estressada que as pessoas perderam a capacidade de conversar com o divergente, que é péssimo. Então, ótimo. Mas isso não pode vir por um mecanismo, por uma decisão tosca. É que eu não consigo encontrar outra palavra. O ministro não conseguiu justificar a decisão dele de uma maneira plausível. Fala, Marilis. O que a gente vê aí? É pura retaliação. É isso que está acontecendo. Sim. Eu entendi o que você está colocando e eu concordo com você. Quem fez faculdade pública sabe que sempre teve proselitismo político. Eu cansei de assistir aula com professor com camiseta de candidato. Existia essa movimentação. A gente sabe que muitas universidades foram aparelhadas, sim, com reitores que eram mais alinhados à esquerda. Tudo isso precisa ser combatido? Sim, pode. Agora, o que a gente está vendo é simplesmente uma vontade de se trocar uma ideologia por outra. Então, assim, o que a gente está vendo é só retaliação. A gente não tem um plano de governo para a educação, em nada. Você fala num corte em educação, a gente teve em todos os governos. A gente teve no governo Lula, a gente teve no governo Dilma, por uma questão econômica. Agora, esse corte, vamos cortar 30%, por que precisa ser cortado 30%? A gente não sabe por quê. Não, a gente já tem um orçamento que já tinha sido aprovado, já foi aprovado. Mas a ordem do contingenciamento veio do Ministério da Economia. Agora, ele, num primeiro momento, decidiu onde é que ele ia colocar. E decidiu segundo esses critérios. Olha, essa informação ela saiu na semana passada, finalzinho da semana passada. Não, foi. Sim, acho que isso.
quando eu ouvi isso a primeira vez, o ministro estava falando abertamente com políticos que iam visitá-lo que ele estava fazendo. E ele dizia que estava fazendo do mesmo jeito que ele falou com a Renata. No painel, a gente publicou o corte, o contingenciamento, no braço, fazendo a comparação entre o orçamento que tinha sido aprovado, o primeiro contingenciamento e o segundo. Este é o segundo contingenciamento imposto pelo governo em 5 meses. E eu fiquei impressionada que ele teve coragem de levar... Tabet, é crime de improbidade administrativa. Você admitir que você está usando a máquina pública para perseguir ou porque você não concorda politicamente. Ô, Dani, mas é disso que eu estou falando. Quando falta justificativa, assim, por que você não está fazendo esse corte em outras áreas? Hoje que já se sabe que esse corte, na verdade, não vai atingir só essas 3 universidades, mas são todas. As federais, Que esse corte vai atingir não só o ensino universitário, mas também o ensino básico. Então, assim, obviamente... existe um plano de retaliação na educação brasileira que basicamente combater uma ideologia que a gente sabe que existe de uma certa forma dentro das universidades para colocar outra. Ô, Leonardo, você acha que isso é só para sufocar? E o que vem daí para frente? Porque a gente está agora no 4º mês de governo, indo para o 5º mês, né? O que eu vejo é um desperdício, aliás, algo que tem sido recorrente no governo, da oportunidade de discutir adequadamente 2 pontos que têm que ser debatidos, né? Um é gasto público. Então hoje o governo está numa situação que ninguém lá dentro é capaz de garantir de maneira embasada que vai ter dinheiro para manter o governo funcionando até o fim do ano, e em qualquer pedacinho da máquina pública você tem que ter responsabilidade de gasto e você tem que melhorar o gasto, seja nas universidades, mesmo com o papel social que elas têm, que é fundamental, seja em partes do governo que pareçam ser menos importantes. Então, essa é uma discussão necessária. Outra é de você realmente ter esse equilíbrio ideológico maior dentro das universidades, né? O pensamento de direita, o pensamento conservador tem pouquíssimo espaço nas universidades, seja brasileiras, americanas, europeias. Então, são 2 discussões necessárias. Agora, a partir do momento que o governo decide entrar na sala chutando a porta e falando em balbúrdia, é evidente que fica caracterizado como retaliação, né? E aí o ministro, quando percebeu que ia cometer um crime, estendeu o corte para todo mundo, né? Então é mais uma discussão que começa torta, vai continuar torta, o governo não vai conseguir achar o ponto adequado. E, infelizmente, olha só. Entra dia, sai dia que o governo tem feito. Isso que o Leonardo falou é extremamente importante, porque a grande discussão que a sociedade tem que ter hoje é de orçamento. Como vamos alocar os nossos recursos? É isso que está sendo discutido. Só que essa discussão, ela acaba sendo colocada de lado porque passa a virar uma discussão ideológica. Então, assim, porque quando ele anuncia e pega as 3 que mais foram contra, na campanha foram contra o governo, ele traz uma discussão que é extremamente relevante, que ele poderia até usar isso no todo o processo, toda a agenda de reformas que ele tem que passar no Congresso. Isso poderia ser um ponto relevante para assim, olha por que temos que discutir essa agenda de reformas, porque está faltando dinheiro para a educação, porque é preciso fazer isso, fazer aquilo e trazer... Mas não, vira uma discussão ideológica, vira uma discussão de balbúrdia. O curioso é que esse governo ele tem esse caráter bélico, cáustico, né? E eu estava lembrando uma frase que eu não lembro se é do Sun Tzu ou do Maquiavel, que é assim: mate-os com gentileza. Esse governo não tem nenhuma sutileza, né? Eles anunciam que vão fazer... Que era o que eu ia terminar de falar, porque a gente foi apurar, na coluna eu tinha o dado seco. O furo do Estadão, da Renata Agostini, que vem bastante aqui, a gente... enfim, que faz um trabalho realmente primoroso, foi arrancar do ministro a declaração. Ele não é só que ele fez e contou. Para encerrar essa discussão, eu acho só que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala assim, tem proselitismo na sala de aula. O professor, no Brasil,
está vivendo uma quadra muito delicada. É verdade. Por exemplo, uma parte das coisas que você contou na sua sala de aula, que o teto caiu e tal, é essa verba aí que vai cascar fora, porque o professor, ele é concursado, a maioria dos professores são concursados, eles vão continuar lá. O reitor, durante os governos do PT, se estabeleceu um processo de eleição interna e o governo respeitava ali a lista tríplice que vinha da faculdade. Provavelmente o governo Bolsonaro não vai fazer, mas havia um processo, digamos, de democracia interna nas universidades. A verba que vão caçar é exatamente a verba de investimento e de custeio de laboratório, de você comprar computador novo, material para pesquisa. É isso aí que vai tesourar. E a gente falando de professor fazendo proselitismo, eu tenho muito medo. E olha, o governo também devia ter, porque eu conheço poucos fios tão desencapados quanto professor e aluno insatisfeito. E são duas pontas que o governo vem tensionando. Os professores marcaram greve geral para o dia 15 de maio, a ver se essa greve acontece e se acontece, se os alunos fazem algum tipo de adesão, e se os alunos fazem algum tipo de adesão, o que vira isso? Ele vai sentir saudade dos caminhoneiros. Talvez. Agora cedo teve manifestação na frente do Colégio Militar no Rio de Janeiro, onde estava o presidente Bolsonaro. Mas afinal, como estamos gastando a grana do MEC? A nossa pergunta sobre o orçamento. A verba é de 122 bilhões e o cobertor é curto para 55 milhões de estudantes. É correto dizer que gastamos mais com o ensino superior que com educação básica? Faz sentido essa comparação? O especialista em educação, Alexandre Schneider, consultor sênior da Fundação Lehman e pesquisador da FGV, responde. Roda aí o VTB. É verdade que a gente gasta mais por aluno no ensino superior do que no ensino básico no Brasil. Mas meu ponto não é esse. Hoje a gente vive no Brasil uma dicotomia entre gastar melhor os recursos e ampliar os recursos para a educação. No meu entendimento, a gente precisa das duas coisas. O Brasil, recentemente, teve uma ampliação dos recursos na educação nos últimos anos, até a crise econômica que começou há poucos anos atrás. E mesmo assim, a gente não teve resultados alvissareiros nos exames nacionais e mesmo no PISA. Aliás, a gente tem no PISA alguns países que gastam menos que o Brasil por aluno, mas que têm melhores resultados, como o caso da Indonésia, da Colômbia, do México e de outros. Mas o mais importante é também ver o seguinte, que a gente tem ainda no Brasil municípios que recebem muito pouco por aluno por ano. Boa parte deles, menos de R$ 4.000 por ano por aluno, o que é pouco para a gente ter uma educação de qualidade. Portanto, a gente tem que, de um lado, melhorar a gestão dos recursos da educação e, de outro, encontrar uma solução para a ampliação dos recursos na educação básica. Não é retirando do ensino superior que a gente vai fazer isso. Primeiro porque é difícil, o orçamento do ensino superior é muito rígido. Ali a gente tem boa parte dos gastos com salários. Não se pode nem demitir, nem reduzir salários, está na lei. Portanto, o que a gente precisa é tentar achar outras formas de ampliar os recursos da educação básica, que são importantes. A gente pode pensar em olhar para as demais despesas do governo e verificar de onde tirar recursos para colocar esses recursos na educação. Hoje, o governo federal contribui com apenas 10% do fundo que financia a educação básica no país. É preciso aumentar esse valor para que a gente possa garantir educação de qualidade. E, de outro lado, é preciso que todos os órgãos, dos municípios ao governo federal, abram seus dados e deem transparência para o gasto, para que a população possa cobrar mais qualidade e para onde vai cada centavo do recurso público da educação no Brasil. No meio disso tudo, vazou para as redes sociais o histórico escolar do ministro Abraham Weintraub. É Weintraub ou Weintraub? Não, na verdade, eu falo Weintraub, mas falo errado. E já fui até corrigida pela assessoria dele. É Weintraub. Weintraub? Weintraub. Bem, vazou o histórico do Abraham. Ele estudou economia na USP entre 89 e 94. As notas não foram boas. Mas ele gravou um vídeo para mostrar que o desempenho ruim não teve nada a ver com balbúrdia. Solta o VT. Está circulando na internet o meu boletim do primeiro ano e meio meu na faculdade, os primeiros 3 semestres da USP. Eu era muito jovem, entrei na faculdade na USP com 17 anos. E esse primeiro ano e meio meu foi um inferno. Como esse boletim foi obtido, é ilegal, não tinha acesso, mas ele não é fake news, é verdade. Esse primeiro ano e meio, meus pais se separaram,
Teve o plano Collor, minha família desmanchou, eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei 6 meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Tá aqui a cicatriz, 15 centímetros. Ô, Leonardo, duas coisas. O que você achou desse vídeo? E será que é uma boa tática usar uma ilegalidade para tentar desqualificar o ministro? O episódio todo é um belo extrato do que é o Brasil hoje, né? 2 pontos que podiam ser melhor discutidos, a discussão começa errada, vaso histórico, vai para a internet, o ministro tem que fazer um vídeo, né, para se justificar. É aquela questão até filosófica, né? Os fins não podem justificar os meios, né? Então, a partir do momento que o ministro levou a discussão para um lado, o outro lado se sentiu autorizado a jogar baixo. E se o ministro não desse um basta, se ele não tivesse uma explicação plausível, provavelmente desceria mais um degrau e outro lado mais um degrau. Mas ele desceu, né? Nesse ponto eu vou abrir uma discordância com você, porque eu achei que ele desceu. Lamentável demais alguém vazar o histórico escolar de uma pessoa. Gente, é criminoso, é ilegal, é feio pra caramba. E o pior é que endossa esse tipo de coisa. 100%. O cara fala, vou tirar dinheiro dessa... Mas é o quê? Ação e reação, que eu tô dizendo. Então, o fio as duas pontas estão muito colocou, tensionadas. Pois é. Então, assim, repúdio a esse tipo de atitude que é realmente criminosa e expõe a pessoa num ponto de vista que ele não precisa se provar, ele é professor universitário, entendeu? De uma universidade federal, inclusive. Então, passou em concurso, tá lá, o sistema o aprovou e o cara é ministro da Educação, enfim. Sem dúvida contra isso. Agora, esse vídeo... Você acha que ele deveria deixar passar? Não, eu acho que ele tem várias formas de responder, inclusive se trazendo de volta a autoridade que ele está investindo. Não é abrindo os 2 botões da camisa com a voz trêmula, claramente falando de um assunto que é difícil para ele. Emocionado, claramente. Mas assim, esse gesto do ministro da Educação, abrir a camisa para mostrar uma cicatriz e tal, gente... A capacidade desse governo de criar meme porque obviamente essa foto aí vai aparecer vai aparecer em várias situações. Eu tô com a Dani, é um absurdo terem vazado esse boletim. E outra coisa, um primeiro ano de faculdade de uma pessoa que entrou lá jovem não quer dizer nada. Muitas pessoas passam o primeiro ano da faculdade, inclusive cheio de dilema se é aquilo mesmo que querem fazer. Não estou falando no caso dele, que ele se explicou o que aconteceu nesse 1 ano e meio. Agora, ele não precisava entrar nesses pormenores. Agora, é isso. A reação de... vazar o diploma do ministro é uma reação baixa. É justamente isso que o Leonardo falou. Assim, é o retrato desse momento horroroso que a gente está vivendo. A gente não está discutindo de onde vem o dinheiro para resolver o problema da educação. A gente não está discutindo por que esses cortes estão sendo feitos dessa forma. A gente está discutindo o diploma do ministro, porque o ministro escreveu errado na internet, que também já virou um outro assunto dele ter escrito palavras ali com erros de português. Então, assim, fica uma discussão. A gente não sai da 5ª série. A gente fica... A discussão vira... O Brasil todo hoje, a grande discussão do Brasil hoje está presa ali na 5ª série, tanto de oposição quanto de governo. O vídeo, ele, em vez de sair, ele finca o pé nesse lugar. Ele alimenta a briga da 5ª série. Ele poderia chegar e falar, olha, de fato é isso, mas eu estou aqui, sou ministro da Educação, tem um histórico, uma trajetória de carreira que fala por si. E a minha preocupação, eu estou mexendo no sistema universitário exatamente para isso, para evitar que bons alunos com futuro promissor, como o que eu tinha, tenham que passar. Cara, uma assessoria de imprensa... Dani podia ser contratada como assessora de imprensa do ministro. Gestão de crise. Você falou, ele não tem que responder. Ele tem que responder. Ele só não precisa abrir a camisa, se expor desse jeito. Assim, ele não merecia. Ficou com um tom pastelão, isso é evidente. Mas ainda acho menos ruim ele vir e contar exatamente o que aconteceu do que vir uma notinha pasteurizada de assessoria que não diz nada com nada.
Que podia ser para isso ou para algo do Ministério do Esporte. O maior problema é essa hipocrisia de quinta série, né? Que a gente sempre vê todos os dois lados tensionando. Você vê gente falando que o ministro escreveu errado e é o pessoal que apoia Dilma e Lula, que estão longe de ser, né, de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não, e tem uma questão nesse vídeo que eu acho que fica clara, né? Esse governo fala tanto da questão da vitimização, de que as pessoas se vitimizam. O que esse ministro fez se não se vitimizar nesse vídeo para explicar um boletim ruim? Bom, eu já fiquei feliz que a cirurgia não foi de fimose. Imagina como é que seria o vídeo, né? A deputada Carla Zambelli, do PSL paulista, fez uma enquete entre seus seguidores no Twitter para saber se apoiariam uma intervenção militar do Brasil na Venezuela. A pesquisa foi bem no momento em que o bicho estava pegando por lá. Antes de ver o resultado, a deputada adiantou: eu me alistaria, inclusive. Nas redes, o que mais se via semana passada eram simpatizantes do Bolsonaro inflamados pela ideia de ir lá ajudar a derrubar o regime Maduro. O presidente escreveu no Twitter que qualquer hipótese sobre a questão da Venezuela seria decidida exclusivamente por ele. O Rodrigo Maia lembrou que não é bem assim que a banda toca, que as coisas precisam passar pelo Congresso. Dani, mas o tweet do Bolsonaro não foi para todo mundo, foi mais um recado direcionado para os militares, foi isso? Então, depois que teve a reação do Rodrigo, esse bastidor apareceu, porque o Bolsonaro tem uma disputa, a gente deve voltar a esse assunto depois, mais adiante, porque ele perpassa praticamente tudo que acontece no Palácio do Planalto, que é uma disputa pela tutela do discurso que o presidente vai fazer. Então, de certa forma, você tem uma ala mais ideológica ali do Olavo de Carvalho, etc e tal, e dos militares. Desculpa. Essa questão... Quase matei uma mosca aqui. A mosca também. Essa questão da Venezuela fica bem claro, é um retrato bem claro pra gente. O Tabet está muito incomodado com essa mosca. Eu vou matar essa filha da puta a qualquer momento. Eu estou só esperando. Então, Venezuela é um retrato muito claro dessa disputa, porque você tem ali o chanceler, o ministro Ernesto Araújo, que vem dessa ala ligada ali ao Olavo de Carvalho, e do outro lado os militares. E eles estão num jogo buscando ali um meio termo de acomodação. O Ernesto Araújo mais para a Frentex, digamos assim, e os militares na retranca, segurando contra qualquer ação, qualquer tipo de ofensiva na Venezuela. Então, quando o Bolsonaro fez esse tweet, eu vou decidir exclusivamente e tal, o Congresso falou, não é assim. Pela lei, você tem que passar, você precisa da aprovação do Congresso. Fato, ele precisa da aprovação do Congresso para fazer qualquer Agora, o que é muito estranho é a gente cogitar uma invasão na Venezuela com o recurso, com o orçamento que temos hoje. A gente está aqui dizendo que não tem dinheiro e você vai entrar na Venezuela? E falar que é estranho é até bondade sua, é irresponsável. Mas o próprio querer presidente brincar falou, de ele falou, a gente não está bem de armamento. Seria uma aventura. Armamento não é só armamento, né, presidente? Mas, e aí, enfim, ele meio que se afirmou para dentro, tipo, quem vai decidir isso aqui sou eu. Então, militares, eu é que vou, no fim das contas, o que vai ser da Venezuela, da posição do Brasil na Venezuela, vai sair da minha cabeça. Foi um recado para o Palácio Planalto, para essa barulhada. Ele podia ter usado uma intranet, né? Porque quando ele coloca isso no Twitter, ele toma porrada de tudo que é lado. No governo, é a regra. A intranet do governo é o Twitter. A intranet do Carluxo. Qualquer intervenção militar, né? Mesmo que ela seja bem sucedida, você derrubar quem quer que seja, não é sinal de que terminou. Ali é que começa o problema. Que é o dia seguinte. O que você vai fazer naquele país? E os custos envolvidos nisso? Quer dizer, num momento em que ele tem que estar prestando atenção nas questões internas, que não são simples. Você tem 13 milhões de desempregados, uma economia com uma dificuldade enorme de decolar. Você começou o ano com projeções de até 3% de crescimento. Hoje as projeções já estão em 1% de crescimento econômico. Um monte de fios desencapados, como você bem colocou. Quer dizer, uma agenda que precisa passar no Congresso para poder você enxergar alguma possibilidade de crescimento no ano que vem, não é nem nesse ano. Então, e aí você começa a discutir se você vai entrar ou não na Venezuela. Parece uma coisa surrealista, entendeu? Uma coisa assim, uma conversa de louco. Eu acho bastante curioso o eleitor, o brasileiro que vai lá e diz que
vai se alistar, que vai lá lutar. A gente tem tantas guerras, batalhas internas, tanta coisa para se resolver aqui, e você está querendo resolver o problema da Venezuela. E é um pessoal que não consegue nem visto para ir para Disney, né? Que vai se alistar para fazer guerra na Venezuela, gente. Pelo amor de Deus. Ainda falando de relações internacionais, depois de desistir de ir a Nova York para participar de um jantar em sua homenagem, Bolsonaro disse ontem que vai aos Estados Unidos. Os organizadores do evento já falam em fazer o jantar em outra cidade, talvez até outro estado. Isso porque a presença de Bolsonaro desceu quadrada em Nova York. Teve campanha contra, patrocinadores pularam fora, o Museu de História Natural acabou recusando o evento e o prefeito de Nova York disse que o presidente não era bem-vindo. Leonardo, o que você achou disso? É um político, no caso de Blasio, fazendo política, né? Eu olho de maneira muito cética, não vejo ele efetivamente colocando em primeiro lugar todos os valores, né, que ele diz que está defendendo, né, ao barrar a entrada do Bolsonaro, mas um pensamento bem pragmático, né? Ele é do Partido Democrata, o Partido Democrata domina Nova York. Os Estados Unidos já estão começando a entrar num ritmo de sucessão em 2020, né? O presidente do Brasil é admirador declarado do presidente americano, que é republicano. Então, para mim, é um cálculo político muito bem pensado, muito bem feito e que pega carona numa causa que acaba engajando muita gente, muitos eleitores do de Blasio e de qualquer que vá ser um nome democrata a bater com o Trump ano que vem. E vocês, o que vocês acharam? Eu concordo 100% com o de Blasio, porque quando ele coloca, assim, ele, né, todos os argumentos que ele coloca... Você concorda com quem? Com o prefeito? Não, com o Leonardo. Você falou de Blasio. Você falou que concorda com o prefeito. Não, eu falei, concordo com o Leonardo de que foi um movimento do prefeito, um movimento político do prefeito, já olhando as eleições. Porque é o seguinte, porque todos os argumentos que ele coloca, que ele bate no presidente Bolsonaro, são os argumentos que ele está usando para fazer... Você pode trocar do Bolsonaro por Trump em tudo que ele falou ali, né? Exatamente. E eles agora estão estudando, parece, fazer o evento no Texas. Que é mais republicano impossível. Só não pode ser em Austin. Porque Austin é o reduto democrata do Texas. Não, seria Dallas. Agora fez um barulho interessante isso e eu gostei de ver a posição que o Rodrigo Maia adotou diante desse impasse, porque ele poderia ficar calado, né, já que não é uma briga dele. E eu acho até que ele falou antes do Mourão. Foi tanta notícia essa semana que eu já estou misturando todo dia. Mas ele falou... O Mourão saiu em defesa do presidente. O Mourão saiu em defesa do presidente, mas eu acho que o Rodrigo Maia saiu em defesa um pouco antes, à noite ainda, e o Mourão falou pela manhã, foi isso. E ele falou, olha, respeito a posição do prefeito de Nova York, mas do jeito que ele fez a coisa, não parece que ele de fato está defendendo todos os valores que ele listou ali, porque ele foi intolerante. Quem saiu pior dessa história foi o próprio prefeito de Nova York, que é uma cidade que há pouco tempo, por exemplo, recebeu de braços abertos o Ahmadinejad, já recebeu historicamente outros caras contestados, Che Guevara, ou os apoiadores do Bolsonaro que falaram que iam boicotar Nova York. Não, certamente o segundo grupo. Para o prefeito, a lógica, a leitura do Leonardo está certíssima. O cara jogou um xadrez ali que provavelmente isso vai virar a peça na propaganda ali, de propaganda eleitoral. O ódio não é bem-vindo em Nova York. Foi essa a mensagem. O seu ódio não é bem-vindo em Nova York. Agora, funciona para muita gente. Tem uma questão que eu acho que a gente ainda precisa observar o que vai acontecer para frente, é a consequência desse episódio. Porque não dá para a gente achar que é uma coisa menor um posicionamento desse de um prefeito de uma cidade que é das mais importantes no mundo. Acho que isso sim está sendo ouvido pelo mundo inteiro, as pessoas estão prestando atenção. Tem risco de contágio, né? Exatamente, tem um risco enorme de contágio, porque ele se colocar abertamente contra a ida do Bolsonaro para Nova York, falar tudo que ele falou contra esse prefeito, isso não é uma pessoa qualquer. Gente, vem em cima de mim agora. Eu tô falando, ela agora tá na Mara, tô no cabelo da Mara. Tomei um susto. Boa! Me perdi. Acho que eu peguei ela. Boa, Tabit. Acho que eu dei uma raquetada aqui já. Ela tem uma opinião para dar. Só para completar, ele se colocar dessa forma contra um presidente que tem sido notícia no mundo inteiro, é óbvio que alguma consequência vai ter.
Isso é uma coisa que a gente vai observar daqui para frente, onde mais vai reverberar e como é que as pessoas estão recebendo essas declarações. Londres aconteceria? Prefeito muçulmano, Bolsonaro falando de levar a embaixada do Brasil. Não, se você for fazer uma lista de probabilidades, Paris, da lasqueira. O grande problema... O Macron já se posicionou. Então, mas eu vou te falar, mas eu acho isso péssimo, não só para a figura do Bolsonaro. Não, é para o país. É péssimo mas é péssimo, assim, é um desserviço que esses caras fazem para quem não apoia o Bolsonaro aqui. Porque eles, assim, um tipo de boicote, entre aspas, que só vai fazer esse cara se sentir cada vez mais excluído e à vontade para fazer as coisas que o separam de todo o resto. Mas, Tabet, esse é um ponto que o presidente tem que entender, ele não percebe isso. Ele é o presidente, ele foi eleito, é um presidente legitimamente eleito, ele está comandando um país que tem problemas seríssimos, problemas econômicos que estão afetando a vida de muitas pessoas, universidades com problemas, pessoas sem trabalho, dificuldade de crescimento, dificuldade de atrair investimentos, quer dizer... E ele continua na quinta série. E esse discurso da quinta série ele continua governando apenas para os eleitores ele dele. Ele continua no palanque, entende? E isso é ruim para ele. Porque para a imagem dele, você vê, o cancelamento dos patrocínios para o evento, isso afasta ainda mais investidores estrangeiros. E o país precisa de investimento. O investimento para o país hoje é crucial para fazer essa economia começar a andar. E esse discurso dele afasta. Então, Davos almoçou sozinho. Foi o almoço mais caro que esse país já pagou. É esse almoço do presidente sozinho, porque ele está no centro, onde ele poderia estar almoçando com líderes, com pessoas que ajudariam a melhorar não só a imagem do país, mas a atração de investimento. Aí ele almoça sozinho. Não, um almoço carésimo foi esse. E Mara, não só ele. Você pega, por exemplo, o caso do Ricardo Salles, né, que tem dado todas aquelas declarações muito controversas. Ele estava para fazer uma viagem agora para a Europa, que parece que já não vai mais acontecer. Todos esses países europeus que têm na questão ambiental uma questão muito importante, inclusive para se fazer negócio, vão começar a olhar para o Brasil e falar, gente, eu não quero fazer negócio... bancada ruralista não quero fazer negócio com um país que tem essas premissas em relação ao meio ambiente. Mas então, a própria bancada ruralista no Brasil... Está dizendo melhor assim, não. Menos, presidente, menos. É impressionante isso. Aliás, o presidente está cercado de gente que volta e meia recebe essa coisa do menos, né? As redes sociais devem ser usadas com cuidado. Elas não podem virar armas na mão de radicais. A gente precisa dialogar mais e não brigar. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, defendeu essas ideias em abril, numa entrevista à Jovem Pan. Na ocasião, ele disse que até a legislação deveria ser aprimorada. Nos últimos dias, ele foi alvo dos radicais da internet, que viram na fala dele uma ameaça ao controle da internet. Liderando os ataques diretos da Virgínia, Olavo de Carvalho. A hashtag Fora Santos Cruz virou nos Trending Topics do Twitter. Ficou ali em primeiro, segundo lugar? Entre primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro lugar. Oscilando. E o general foi falar com o presidente na noite de domingo. Hoje de manhã, o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, escreveu que Olavo demonstra falta de princípios básicos de educação ao atacar as Forças Armadas e chamou o filósofo de Trotsky da direita. Ô, Dani, mas atacar militar não é coisa de comunista? Como é que é isso? O Santos Cruz está sendo chamado de esquerdista pela militância raiz do Bolsonaro, especialmente a galera mais ligada ao Olavo e ao Carlos Bolsonaro. Foi o que eu falei antes, falando... Depois que a Janaína Pascoal for chamada de comunista, eu acho que qualquer um vai... Esse é o limite, né? Mas foi o que eu falei antes. E eu acho essa disputa que está aí, que a gente vê muito nas redes, então ela ganha um ar meio pastelão, para recorrer a uma palavra que você usou muito acertadamente mais cedo. Só que ela é, assim, ponto nevrálgico do que vai ser esse governo daqui até o final, inclusive dos buracos que ele próprio cava com os pés
para cair dentro, entendeu? É como se o cara joga a casca de banana e pula em cima dela ali daqui a pouco. Os militares, por partes, né? O Olavo de Carvalho, ele tem, de fato, um papel importante para um pedaço dos eleitores do Bolsonaro. Não dá nem para dizer que ele é um cara importante para todos os eleitores do Bolsonaro. Tem uma parte grande, eu diria... A maioria não sabe nem quem é. A maioria não pode até saber quem é, mas se sabe quem é, não coaduna com as ideias. Mas eu acho que é muito pouca gente sabe que a gente está falando de milhões e milhões de votos aqui. Talvez o núcleo duro do bolsonarismo, se é o que se mede nas pesquisas, coisa de 15% dos votos. Os militares hoje são um pilar de sustentação do governo. Não é assim, não é nem só do tamanho que eles conquistaram na máquina, porque pastas muito importantes são chefiadas por militares, porque o presidente, em tese, né, entendeu que não tinha uma pessoa melhor do que aquele militar para ocupar aquele posto ali. Mas eles são principalmente um pilar de estabilidade e confiança para fora. Então você diz assim, não, esse governo tem essas brigas, tem essa coisa meio maluca, mas os militares estão ali segurando, os militares estão ali segurando. Então o Mourão começou a aparecer muito como essa pessoa que segurava, o presidente falava, ele contrabalançava. O presidente ficou incomodado, deixou isso claro, semanas atrás, 2 semanas atrás, estávamos falando aqui do Mourão e não do Santos Cruz. Foi a mesma lógica. Problema, o Mourão não pode ser demitido, porque é vice. O Santos Cruz pode tanto ser demitido como se demitir. O Mourão foi eleito. E aí tem pode ter um efeito muito ruim. A grande sacada da entrada do Vilas Boas o Vilas Boas, ele é um cara tão respeitado no Exército, inclusive pelo sacrifício pessoal que ele foi carregando para manter o Exército, o comando do Exército, num momento de muita instabilidade. Ele tem uma doença degenerativa rara, ele é tão respeitado que a gente estava até dizendo ali antes de entrar, eu dou a essa fala dele o peso que teria uma fala do ministro da Defesa ou do atual comandante do Exército, que ele já não é, porque ele é um cara que tem muito respaldo dentro das forças. O que isso mostra? Isso mostra que está começando a espraiar o incômodo. E isso é muito ruim, porque se eles baterem em retirada, Mara, o que dá? O que acontece com o mercado, Mara? Vai ser o caso. Eles não têm noção. Eu acho que essa turma, eu acho que é turma, né, do Bolsonaro, sim, do presidente, porque você vê, eu vim hoje num táxi que o motorista, ele disse que ele é bolsonarista, mas ele falou assim, mas olha, eu tô torcendo para ele dar certo, mas eu tô vendo que ele tá fazendo muita bobagem, assim, os filhos, ele fez muita... Então, assim, você tem um grupo muito barulhento e que pode atrapalhar de fato. Já está atrapalhando. Eu acho que já está atrapalhando. Atrapalhando o andamento no Congresso, atrapalhando o relacionamento, atrapalhando o Ministério da Economia. O presidente conta com uma equipe econômica que é vista pelos agentes econômicos como assim uma equipe de primeiríssima linha. Não só o ministro Paulo Guedes, mas o Joaquim Levy no BNDES, enfim, e todo o restante na Secretaria de Previdência, o Leonardo Rolim, o Rogério Marinho também, enfim, todo mundo sendo visto assim como gente muito bem preparada para tocar isso. Só que não conseguem, né? Quer dizer, está indo, já poderíamos estar num outro estágio. Se acontece isso que você está falando, desanda de uma tal forma... Mas vocês têm essa sensação de que os militares podem bater em retirada a qualquer momento? Eu tenho a impressão justamente o contrário. Eu acho que eles podem botar o Olavo para dar um chilique e falar, eu não quero mais brincar disso. O que... para muita gente seria até positivo, né? O que você acha, Leonardo? Tem um ponto que é importante para essa compreensão. Esse governo, ele é a soma de várias frentes da direita que se uniram por aversão ao PT, né? Então você tem ali a direita lavajatista, né, simbolizada no Moro, a direita liberal na economia, simbolizada no Paulo Guedes. Você tem uma direita mais conservadora nos costumes, que é o Bloco Evangélico.
você tem uma direita olavista mais ideológica, que é esse núcleo duro mais grudado ao Bolsonaro, e você tem a direita militar, simbolizada pelos generais. Essas forças se uniram, ganharam a eleição. Num fluxo normal, deveria estar todo mundo junto agora pensando em governar. Então, e várias dessas frentes estão com esse pensamento. Você vê a ala lavajatista está trabalhando, a ala liberal na economia também, a ala conservadora às vezes reclama um pouco, mas volta, está um pouco mais na dela. Os militares trabalhando porque é da natureza, e fica esse grupo olavista instigado pelo Olavo fazendo barulho. O normal seria essa turma também baixar a bola agora, governar, e só quando estiver chegando lá perto da próxima eleição, começar a fazer barulho para tentar liderar um movimento, seja para reeleger o Bolsonaro, eleger um outro nome. Esse seria o pêndulo normal. O que está fora e está causando um baita estrago é que, especialmente esse bloco do Olavo, se sente ainda em campanha. Não mais em campanha contra a esquerda, contra o PT, mas em campanha contra quem chegou no poder com eles. É o ethos dele. A ideia dele, a missão para a qual ele se vê encarregado e para a qual ele vê que ele está colocando é essa. É de desestabilizar, de acabar com o establishment, né? Que é o que ele chama de establishment, ou seja, as elites, e promover alguma coisa nova em cima disso. Os militares agora foram incorporados a esse estamento, digamos assim, que precisa ser... Agora, Dani, como é que você vê a possibilidade de... Eu entrevistei recentemente o Delfim Neto, ele falou assim, olha, esse governo, o Bolsonaro, o legado dele vai ser colocar o protagonismo do Congresso, mostrar o Congresso como protagonista. Entrevistando o Rodrigo Maia, eu falei, você não acha que todo esse trabalho que você faz para aprovar, no final vai cair no colo do Bolsonaro? A resposta dele é, não, eu acho que a população vai saber reconhecer quem foi que encaminhou essa agenda, né, que vai permitir com que o país se modernize. Você acha que... E você tem uma agenda, inclusive micro, o ministro da infraestrutura está fazendo um belo trabalho, enfim, que tá andando ali paralelamente a isso. Você acha que existe uma possibilidade de caminharmos para algo tipo um semipresidencialismo, enfim, do presidente perder e perdendo o protagonismo? Em sua forma, digamos assim, formal, não, de mudar regime com a coisa andando, não. Mas o que se... Na verdade, vou juntar aqui a pergunta que você me fez com o comentário que o Tabet fez antes, que é, você vê os militares saindo e tal, não é isso. Essa pergunta é muito feita por quem acha que os militares de fato estão ali para tutelar, para segurar, para... E essa também é um desejo, digamos assim, né? O que o Delfim expressa é um desejo de ter um poder moderador, digamos assim, que seria o legislativo. Mas, por exemplo, a reforma tributária, a proposta da reforma tributária já vem pelo Congresso. Vem, por quê? Mas é um atritinho que ele está criando ali com o governo, e como o Bolsonaro tem um interesse maior que é a Previdência, ele está deixando correr tranquilo. O que eu quero dizer é só o seguinte, de tempos em tempos, o presidente, acertada ou erradamente, dá amostras de que ele tem sim uma voz e uma preferência e um lugar. Quando a gente falava muito mal do Vélez, né, que é o ministro da Educação anterior ao Weintraub, pensava, vai entrar alguém, vai trocar, talvez coloque um técnico. Não, ele colocou um cara que é professor, tudo e tal, estava já no governo, era número 2 da Casa Civil, mas é conhecido como caçador de comunistas. O Olavo de Carvalho falou, ele tirou um cara que tinha ouvido falar de mim para um cara que realmente me conhece. Então, assim, o presidente, ele vem mostrando... O que eu quero dizer é, ninguém deve dar de barato que ele... E, na verdade, toda vez que ele vem para fora, ele vem num gesto que eu vejo um pouco assim de afirmação. Parem de achar que o presidente Jair Bolsonaro vai ser controlado por um grupo ou por outro. Ele vai tentar se segurar nessa confluência, digamos assim, ruidosa entre esses diversos grupos que o Leonardo falou, sabendo que a espinha dorsal do grupo que ele montou, que é a família, está com os olavistas.
Então, os olavistas já encrencaram com os evangélicos, já encrencaram com o parlamento, já encrencaram com os militares. Daqui a pouco talvez eles se engalfinhem entre eles, pode acontecer. O que fica muito claro que esse governo não precisa de oposição, porque a oposição existe dentro do próprio governo. Porque quando os olavistas estão brigando com os militares, estão brigando com os evangélicos, e isso vai durar durante todos esses anos. Passa por algo que a Dani citou ali, desse sentimento anti-establishment, que é algo que esse núcleo tem muito forte, mas ainda não percebeu ou não quer perceber por conveniência, que ele é governo. E que o establishment exato, ele. Governo em qualquer país, qualquer situação que seja, é o establishment, ponto. Não tem... É uma norma sem parágrafo, sem exceção. Enquanto eles não aceitarem isso, eles vão continuar a cada hora jogando pedra num pedaço do governo para se colocar como uma auto-oposição, porque é o que alimenta todo o discurso e faz com que tenha ali um número significativo, numeroso de seguidores, seja do Olavo ou de todo o núcleo. E Mara, sobre isso que você falou do Bolsonaro acabar ganhando os louros caso a economia prospere, reforma da Previdência passe, etc., eu acho que isso não vai acontecer. Eu tenho uma impressão que isso que o Leonardo falou, que essa frente, esse governo Bolsonaro veio da união de vários tipos de direitas diferentes ali para tirar o PT do poder, e o PT saiu muito enfraquecido dessa eleição, né? O PT está desmilinguido, não tem uma liderança provável em vista e com força para a próxima eleição, mas eu acho que entre os eleitores do Bolsonaro, as pessoas meio que sabem quem é quem nesse jogo. Sabem quem é o Moro, sabem quem é o Paulo Guedes, sabem que o Bolsonaro está atrapalhando. É o taxista que você... É o que o Rodrigo Maia fala. O Rodrigo Maia diz que... E assim, vários empresários, banqueiros, economistas que votaram no Bolsonaro, enfim, e que enxergavam de fato que viria um governo com agenda liberal, essas pessoas estão profundamente céticas em relação... Bem, isso os números mostram, quer dizer, o sentimento desses agentes econômicos refletem nas expectativas da economia. Bom, e já que a gente está falando do telhado de vidro do Bolsonaro, vamos falar de um outro tipo de telhado. O amianto é uma substância banida em 62 países. No Brasil, que era o terceiro maior produtor mundial, uma decisão do STF baniu o mineral em 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa mosca miserável. Que susto! Quase que eu peguei ela. Você viu? Ela ficou aqui, a desgraçada. Ai, que susto! Isso a Globo não mostra. Se isso fosse Manhattan Connection, né? As pessoas falam, nossa, que divertido. Mas aqui é real deal. Vou daqui, hein? Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os tipos de amianto podem causar câncer. Agora, um grupo de senadores luta para retomar a exploração do amianto crisotila em Minaçu, Goiás. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu odeio esse nome, trava a língua pra caramba. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e mais 3 senadores visitaram Minaçu semana passada. Eles querem que o STF reverta a decisão. Por quê? A Madeleine Lasco, colunista da Gazeta do Povo, escreveu uma matéria bem longa e bem documentada sobre os interesses envolvidos. Ela gravou um vídeo pra gente. Roda aí, Bia. A visitinha não foi ao acaso, ela foi na mesma semana em que uma comitiva formada pelos representantes de vítimas do amianto nos países asiáticos para onde o Brasil exportava, esteve com a ministra Rosa Weber, do STF, implorando para que não seja acatado o pedido de reabertura dessa mina, que é a maior do mundo em Minaçu, Goiás. Essa mina foi fechada em 2017, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, num julgamento que durou mais de um ano, com diversas audiências públicas, banir o uso, comercialização e exploração do amianto no Brasil. Na minha matéria tem documentos que mostram que a empresa já sabia dos males do amianto desde 1933, antes de abrir a fábrica no Brasil em 1942. Na década de 50 se descobriu que não tinha como fazer o uso do amianto seguro, nem com equipamento de proteção. Então a empresa fez o quê? Fez uma estratégia para convencer governos de que isso era possível. Esses documentos estão lá na minha matéria e foram responsáveis por mandar essa galera para cadeia na Itália. Por aqui, só agora que estão saindo as indenizações dos trabalhadores que
ou morreram afogados no seco devido à inalação de fibras de amianto, ou estão doentes aguardando receber essas indenizações. Para a cadeia, por aqui não foi ninguém, e também não fiquei sabendo de nenhum senador que quis a volta do amianto para a casa dele. Dani, os senadores dizem que eles estão preocupados com os trabalhadores das minas que ficaram sem renda, né? Você acredita nessas boas intenções? Eu posso até dizer que acredito nas boas intenções, mas é um cálculo muito... Deus me dá a palavra. Equivocado. Deveria estar mais preocupado com a saúde desses Exato, trabalhadores. né? Vamos ver quanto custa depois um tratamento de câncer na rede pública e se o cara vai ter alguma condição de, na cidade onde eles estão colocando essas pessoas, onde estão tentando reinstalar, não é mesmo? A extração do amianto, o trabalho com amianto, se essa cidade tem condições de receber, se com o salário que ele tem, ele vai ter condições de pagar para ele, para a família. Não, gente. Você acompanhou a matéria, né, Leonardo? Acompanhei e até a Madá toca num ponto ali do constrangimento, embora silencioso, né, do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que é médico. Então, ele, mais do que todos ali na cerimônia, na foto, tem conhecimento técnico do quão nocivo o amianto é. Claramente, mais uma movimentação olhando no resultado político imediato. Ano que vem tem eleição para prefeito, daqui mais 3 anos os deputados e senadores vão tentar buscar um novo mandato. Então é bacana você dizer, gerei tantos mil empregos na cidade com a reabertura da mina, e aí quando isso virar uma infinidade de mortes por causa da reabertura da mina, aí não entra no programa de governo, ninguém... Já cumpriu os 4 anos, né? Já cumpriu os 4 anos, aí ninguém entra. Parece meio óbvio, Eu posso ser né? um pouco mais... eu acho criminoso o que eles estão fazendo. Está banido em quase 70 países do mundo. Agora, é um minério que é barato, tem em abundância nessa mina, é extremamente versátil para você fazer um monte de coisa. Então, claro, você criaria vários empregos, mas a custa do quê? De um monte de gente que vai ficar doente, vai morrer? Eles, obviamente, não estão pensando nessas pessoas. Então, assim, eu acho inacreditável que a gente está... É irresponsável, É irresponsável. A gente está discutindo uma coisa que já foi resolvido, que a gente tem pesquisas, a gente tem aí um mundo inteiro como exemplo, de bons exemplos para seguir, e não. A gente está usando... câncer em troca a gente de está dinheiro usando e da voto. ignorância de uma... Basicamente é isso. Né? A gente está usando da ignorância de uma população que sim está precisando de emprego para tentar fazer isso colar. Sabe o que me lembrou esse episódio? Depois que teve o rompimento da barragem Mariana, que as pessoas que tinham perdido tudo e algumas famílias começaram um movimento para reabilitar as atividades da Vale na cidade, elas mesmas, porque não tinham salário mais. É difícil, gente. E Goiás tem na história uma tragédia enorme do Césio, né? Exato. É verdade. É só o Estado olhar para a sua própria história que vai enxergar onde pode chegar. E eu fico muito chateada, porque isso mostra a completa incapacidade do nosso Estado. Não estou nem personalizando nesses 3 políticos, porque agora são eles, mas poderia ser, essa história pode acontecer, vem acontecendo, né? Ao longo do tempo, em vários lugares, com personagens diferentes. Mas é a incapacidade do nosso Estado de evoluir, de propor uma agenda mais arrojada mesmo, para empregar as pessoas, para movimentar a economia. Tipo, é isso ainda, é furando terra, é pegando minério, metal pesado, botando para dentro da corrente sanguínea, da sua água, da água do seu filho. Não. Isso me desanima. Bom, para fechar um pouquinho mais leve, agora o concurso mais estranho e feio da internet. Calma, a gente não vai falar de ovos de novo. Este é o concurso para você, meu amigo, minha amiga, que não sabe desenhar. É o concurso do Mickey feio. É sério. O desenho mais horroroso ganha. Os caras já estão na 7ª edição do concurso. Este ano está super concorrido porque o Mickey completa 90 anos. Nossa produção deu uma olhada no trabalho dos competidores. Vamos dar uma olhada. Nossa. Olha, o nível é esse aí, ó. Nossa, parece... Esse é um Mickey Tony Ramos. Vou te falar que eu não tenho capacidade nem para desenhar isso.
Se eu entrar, eu entro como favorito. Péssimo para desenhar. Nossa, isso não é um Mickey. Segundo o autor, Esse aí foi o nosso roteirista, ele fez o Mickey dele. Não identificado. Esse aí Esse tá bonitinho, Parece aqueles que você faz de pelúcia e bota na festa da criança e que assusta todo mundo. É uma festa infantil com sérias restrições orçamentárias, seria esse Mickey aí. Vocês conseguem desenhar alguma coisa? Vocês desenham bem, não? Não. Todo mundo péssimo. Eu hoje mal estou conseguindo escrever, porque a gente usa tanto o celular e computador, às vezes eu preciso anotar alguma coisa, a minha letra está virando um garrancho. Letra de médico. Desenho, então, sou absolutamente incapaz. Eu desenho muito bem. Mas isso daí faz o maior sucesso. Eu fui dar uma olhada, as pessoas realmente levam a sério e mandam os desenhos. Vira, ainda mais agora enfim... Vocês têm uma habilidade específica que eu não conheço? Porque agora eu fiquei curioso. Tipo, desenhar, eu desenho muito bem, de verdade. Quero provas. Aquela, né? Eu tenho, no meu Instagram, esse catar aí, depois a Bia bota aí na post, tem uns desenhos bons que eu faço. Você desenhou o Mickey? Não, porque tem que ser feio, o meu vai ficar bonito. Ele vai ficar melhor que humildade. Mas vocês têm alguma habilidade que ninguém saiba? Tipo, eu canto muito bem, jogo capoeira como pouco. Vocês têm alguma coisa? Pratica algum esporte? Não. Pratico Muay Thai. É? Mas estou melhorando o nível. Mas o que eu faço bem, né? E gosto muito de fazer é cozinhar. Olha aí. Demais, assim. E você, Olha aí. Marilis? Eu nadava e jogava basquete, competia, mas isso na época que eu era adolescente. Depois eu parei de crescer, as meninas continuaram crescendo, parei. Hoje eu estou me arriscando a ter horta e tá dando certo. Você tem horta e gatos. Tem horta e gatos. E você? E eles se dão bem, inclusive. Olha aí. Mara? A cara da Mara. Tênis, eu jogo tênis. Tá ok. Muito bem. Sério mesmo? Sério. Eu joguei com o Guga. Então, vamos trazer esse vídeo semana que vem, vamos botar a Mara jogando tênis aqui. E você, Dani? Eu cozinho também, eu adoro cozinhar. Cozinhar pra mim é terapêutico, mas melhor do que cozinhar, eu vou comendo e bebendo. Isso Não, peraí. Aí a gente vai ter que fazer uma competição, séria, porque né? eu sou muito boa nisso. Eu sou boa demais de garfo e muito boa de taça de vinho. É um negócio impressionante. Eu sou Eu bom também. de doce. Não, graças a Deus o doce me salvei. Mas Eu não. salgado... Eu me salvei do Eu tô doce. entregue. Eu não Bom, sei cozinhar nada. o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Obrigado para você que ficou até agora. Valeu, Dani, Leonardo, Mara, Marilis. Para quem é membro, a gente continua a conversa mais um pouquinho aqui. A gente vai falar dos bastidores da disputa na PGR, que começa nessa semana. Se você não é membro e quiser continuar com a gente, é só se inscrever aqui, assinar, ser membro aqui do My News e você continua. Eu e a Mara voltamos na quinta-feira com o Investimento é Pi. Valeu, gente. Até lá. Tchau, tchau. Eu tô num negócio com doce que tá me complicando. Não, Eu não tenho problema de doce, nada. Em compensação, põe um prato de quibe frito na Não, minha o meu frente. negócio é carboidrato e carne. Aí realmente... Adoro uma fritura, negócio é uma cerveja gelada. Eu também amo. Fritura é muito Uma bom. taça de vinho. Fritura é uma delícia, gente. Tudo frito é bom. Tudo. Tudo frito. Até sorvete frito é bom. Frito é bom. Sorvete de qualquer coisa é bom. Não tem um sorvete ruim. Já comeu um sorvete? Não, tem sorvete ruim. Qual? Diz um. Claro que tem sorvete ruim. Não, dá pra se caçar muito, acho. Tá difícil. É difícil. Olha, vocês vão perder a passagem. Meu voo sai 2 horas, são 1h30.